Em Hollywood antiga, a questão de quem era gay e quem não era um dos segredos mais bem guardados da indústria. Era uma época em que a imagem significava tudo, e a pressão para se conformar era intensa. Para muitas das maiores estrelas, revelar seu verdadeiro eu não era uma opção. Enquanto alguns corajosamente se assumiram mais tarde na vida, outros continuaram a viver em segredo com sussurros e especulações ao seu redor, crescendo ao longo dos anos. Mas hoje, vamos revelar algumas de suas estrelas favoritas, que eram casos de armário, e mantiveram o segredo de forma brilhante durante suas vidas. Clint Eastwood. Quando se trata de discutir a vida secreta de Clint Eastwood, ou o papel que isso pode ter desempenhado em sua carreira, é totalmente ambíguo. Clint Eastwood foi consistentemente associado a relacionamentos com mulheres ao longo de sua vida, enquanto ele, inegavelmente, tinha um apelo marcante que cativou Hollywood, uma indústria conhecida por seus relacionamentos ocultos e dinâmicas complexas. No entanto, a velha Hollywood era de fato um lugar onde as linhas entre relacionamentos pessoais e avanço na carreira podiam se misturar. Havia entendimentos implícitos e rumores que circulavam em torno de certas estrelas e diretores, às vezes levando a especulações. Com Clint, a conexão com Arthur Lubin despertou interesse particular, especialmente considerando que Lubin dirigiu Clint em vários filmes e era uma figura um tanto reservada que nunca se casou. Isso levou alguns a se perguntarem se havia mais em sua dinâmica, especialmente porque Hollywood era um lugar onde as carreiras podiam ser influenciadas por amizades ou mentorias com figuras poderosas. Ainda assim, o trajeto da carreira de Clint Eastwood, especialmente após o final da década de 1960, falava por si só. À medida que ele assumia papéis cada vez mais sérios e fazia a transição para a direção, ele desenvolveu um estilo característico que enfatizava seu forte apelo silencioso e estabelecia ainda mais sua identidade como um protagonista durão. Naquela altura, qualquer murmúrio sobre seus relacionamentos pessoais ou impulsos na carreira inicial foi ofuscado por sua presença em tela e suas contribuições ao cinema. A viúva de Richard Pryor, Jennifer Lee Pryor, compartilhou alguns detalhes surpreendentes em 2018, revelando que Richard teve um relacionamento com ninguém menos que Marlon Brando. Segundo Lee, Pryor era franco com seus amigos próximos sobre sua bissexualidade, especialmente nos dias de espírito livre da década de 1970. Jennifer foi citada famosamente dizendo: "Era a década de 70. As drogas ainda eram boas. Se você fizesse cocaína suficiente, acabaria se envolvendo com um radiador e mandaria flores para ele de manhã." Esse humor soa como algo que Richard teria dito, mas não é só isso. Em sua autobiografia, Prior Convictions, Richard descreveu um relacionamento de 2 semanas com Matrasha, uma mulher trans, chamando de 2 semanas sendo gay. Essa foi uma época em que explorar a sexualidade era mais tabu, mas Pryor não deixou que as normas sociais o impedissem de viver a vida ao seu modo. Sua coragem em abraçar suas experiências é parte do que o tornava tão autêntico e relacionável para seu público. Curiosamente, Richard até abordou suas experiências no palco. Em seu primeiro especial, Live and Smoking, ele brincou sobre realizar atos explícitos e até disse: "Eu chupei uma censurada, fazendo o público rir, mas também adicionando outra camada à sua honestidade crua." Em 1977, ele se apresentou em um show de direitos gays no Hollywood Bowl, o que foi um movimento ousado na época e mostrou que Pryor não estava apenas aberto sobre seu passado, ele era um aliado. Nem todos aceitavam essa parte da vida de Richard, no entanto. Sua filha, Rain Pryor, contestou publicamente as alegações sobre a bissexualidade de seu pai. No entanto, Jennifer Lee afirmou que Rain pode estar apenas em negação. Embora a perspectiva de sua família seja diferente, o legado de Pryor como um comediante inovador e um homem que não tinha medo de ser ele mesmo permanece. George Takei, lendário de Star Trek e um orgulhoso defensor da igualdade e dos direitos humanos. Mas durante grande parte de sua vida, Takei sentiu que precisava manter uma parte de si escondida. Vamos explorar o que o levou a fazer essa escolha e a jornada que, em última análise, o capacitou a aceitar quem ele realmente é. Conhecido mundialmente como Tenente Sulu, Takei compartilhou em uma entrevista à BBC Hard Talk por que escolheu manter essa parte de sua vida privada por tanto tempo. Crescendo em uma época em que ser aberto sobre si mesmo não era amplamente aceito, especialmente em Hollywood, Takei percebeu que revelar sua verdade poderia significar o fim de sua carreira de ator. Era uma indústria onde qualquer coisa além do que a sociedade esperava podia limitar ou até mesmo encerrar oportunidades. A jornada pessoal de Takei enfrentou desafios adicionais. Quando menino durante a Segunda Guerra Mundial, ele passou parte de sua infância em um campo de internamento para nipo-americanos, enfrentando preconceito e confinamento. Refletindo sobre esses primeiros anos, ele falou sobre como, adulto, construiu uma cerca de arame farpado invisível ao seu redor.
uma barreira criada pela necessidade de manter parte de sua vida privada. Mas, eventualmente, Take decidiu sair de trás dessa barreira. Em 2005, ele compartilhou publicamente sua verdade e tornou-se uma das principais vozes pelos direitos LGBTQ+. Então, em 2008, ele se casou com seu parceiro, Brad Altman, que esteve ao seu lado por muitos anos. A abertura de Take inspirou inúmeras outras pessoas, especialmente dentro da comunidade LGBTQ+, onde ele é reconhecido não apenas como Sulu, mas como um defensor da igualdade e compreensão. Laurence Olivier. Enquanto a vida profissional de Olivier foi bem documentada, sua vida pessoal tem sido objeto de muita especulação e debate. O biógrafo Donald Spoto certa vez afirmou que Olivier era abertamente curioso e teve relacionamentos com homens e mulheres. De acordo com Spoto, Olivier teve algumas conexões românticas com homens, incluindo um breve relacionamento com o ator Henry Ainley em sua juventude. Mas outras pessoas que o conheciam contam uma história diferente. Um dos biógrafos de Olivier, Terry Coleman, contesta as alegações de Spoto, argumentando que, embora Olivier possa ter tido uma ou duas relações próximas com homens, fazia parte de sua juventude, em vez de um estilo de vida duradouro. E outro biógrafo, Philip Ziegler, foi ainda mais longe, sugerindo que a ideia da bissexualidade de Olivier foi exagerada com o tempo e que ele se interessava principalmente por mulheres. Mas se houve uma pessoa que capturou o coração de Olivier, foi Vivian Leigh. O casal se casou em 1940, e seu romance foi tão intenso quanto público. Eles trocaram cartas emocionantes com Olivier, chamando carinhosamente Leigh de Jewelkin, e professando seu profundo afeto por ela. Seu caso de amor foi um dos mais memoráveis, e apesar de sua separação posterior, é claro que Vivian ocupava um lugar especial em seu coração. Chuck Connors. Muitos historiadores escrevem que Chuck não era gay, mas ao mesmo tempo muitos escrevem que ele era. A razão é simples. Sua vida profissional foi bem documentada, mas sua vida pessoal era amplamente privada, levando a rumores sobre seus relacionamentos. Embora ele tivesse amizades íntimas com vários homens, algo normal na vida de muitas pessoas, alguns especularam que essas conexões poderiam sugerir algo mais. Mas os fatos contam uma história diferente. Ao longo de sua vida, Connors foi casado 3 vezes, cada casamento terminando por vários motivos pessoais. Sua primeira esposa, Elizabeth Riddell, uma canadense, foi sua parceira de 1948 até 1962. Após o divórcio, ele se casou com Kamala Devi, uma atriz indiana com quem estrelou em Jerônimo. O casamento deles durou de 1963 a 1972. O terceiro casamento de Connors, com Faith Quavius, também atriz, durou de 1977 a 1980. Cada um desses relacionamentos sugere um interesse romântico por mulheres, contrariando os rumores sobre sua sexualidade. Na verdade, muitos dos rumores sobre a sexualidade de Connor parecem estar baseados em simples mal-entendidos sobre suas amizades e vida social, em vez de em qualquer evidência credível. Então o que você acha? Ele era gay? Tyrone Power. Tyrone Power foi um galã de Hollywood, cujo talento e aparência fizeram dele um dos protagonistas mais icônicos de sua época. Mas por trás de sua persona encantadora nas telas, há uma história cheia de intriga, mistério e rumores. Uma das fontes mais comentadas sobre a vida pessoal de Power é o livro A Vida Secreta de Tyrone Power, de Hector Ars. Ars afirmou que Power estava de fato romanticamente envolvido com algumas das principais atrizes de Hollywood, incluindo Lana Turner, Judy Garland e Linda Christian. Mas ele também insinuou um lado mais secreto da vida amorosa de Power, sugerindo que ele tinha relacionamentos escondidos com homens. Alguns, no entanto, disseram que o título do livro pode sugerir mais drama do que oferece, deixando os leitores com mais perguntas do que respostas. E há também Scott Bowers, uma espécie de resolvedor de Hollywood, que em suas memórias full service afirmou ter arranjado encontros discretos para muitos atores famosos da época, incluindo Tyrone Power. Bowers pintou um retrato da velha Hollywood, onde as estrelas dependiam do sigilo para proteger suas carreiras e reputações. De acordo com Bowers, ele ajudou Power e muitos outros a manter suas vidas pessoais em segredo. Um fato que só aumenta o mistério em torno dos relacionamentos de Power. A história de Power não é única, porém. Ele é frequentemente mencionado ao lado de outros nomes famosos como Errol Flynn, Montgomery Clift, Sal Mineo e Charles Lawton, todos os quais eram rumores de ter levado vidas privadas que diferiam de suas imagens nas telas. Nos anos após o falecimento de Power, vários livros exploraram esses rumores, com alguns afirmando que ele era gay ou bissexual. Ainda sem confirmação sólida, a verdadeira história de Power permanece evasiva, escondida nas camadas de glamour e segredo de Hollywood. Jim Nabors, o homem que deu vida a Gomer Pyle com seu clássico humor caipira,
e uma voz de barítono calorosa. Para os fãs do Andy Griffith Show em Gomer Pyle, USMC, ele era o personagem adorável e bobo com um grande coração e um inesquecível puxa. Mas nos bastidores, os vizinhos levavam uma vida mais tranquila e reservada que apenas alguns amigos e colegas próximos realmente conheciam. A sexualidade de Neighbors era um segredo aberto entre aqueles que trabalharam com ele nas décadas de 1960 e 1970. Ele sabia desde jovem que era diferente, mas em uma indústria e era conservadoras, escolheu manter essa parte de sua vida privada. Para Neighbors, manter uma separação entre sua vida pública e privada permitiu que ele continuasse trabalhando e protegesse seus relacionamentos pessoais. Apesar das pressões para manter silêncio, vizinhos encontraram amor e companhia, que duraram quase 4 décadas. Em 2013, ele se casou com seu parceiro, Stan Cadwallader, em Seattle, Washington, logo após o casamento entre pessoas do mesmo sexo ser legalizado no estado. Refletindo sobre sua vida, Neighbors uma vez compartilhou com Hawaii News Now que se sentia verdadeiramente abençoado por ter encontrado alguém para compartilhar sua vida por tanto tempo. Charles Lawton. Charles Lawton foi uma verdadeira potência do Hollywood clássico, com um legado marcado por seus papéis inesquecíveis em uma vida pessoal envolvente. Conhecido por sua versatilidade na tela, Lawton deixou sua marca em filmes como A Vida Privada de Henrique VIII, Revolta a Bordo e Testemunha de Acusação. Lawton começou um relacionamento com a colega atriz Elsa Lanchester em 1927, e os dois se casaram 2 anos depois. A parceria deles foi uma das uniões duradouras de Hollywood, durando até a morte de Lawton. Eles apareceram juntos em vários filmes, incluindo Rembrandt e Testemunha de Acusação, onde ambos receberam indicações ao Oscar. Mas por trás do casamento duradouro deles, havia uma dinâmica complexa, que misturava respeito profissional com uma relação pessoal complicada. A vida privada de Lawton era complexa. Embora casado, era amplamente conhecido entre os insiders de Hollywood por ter se sentido atraído tanto por homens quanto por mulheres. De acordo com Full Service, as memórias de Scott Bowers sobre a velha Hollywood, Lawton supostamente tinha um profundo afeto por Tyrone Power e é dito que viveu grande parte de sua vida privada através de relacionamentos discretos com homens. Enquanto rumores circulavam sobre as razões de Lawton e Lanchester não terem filhos, sua amiga Maureen O'Hara sugeriu que isso se devia a um problema de saúde relacionado a Lanchester. A própria Lanchester, mais tarde, admitiu que escolheu não ter filhos, adicionando outra camada à sua história. Paul Winfield. Sem dúvida, Paul Winfield foi um ator talentoso, celebrado por seus papéis inesquecíveis em Sounder, O Exterminador do Futuro e inúmeros outros clássicos. Enquanto seu talento na tela falava por si, a vida pessoal de Winfield foi uma jornada mais privada. Winfield teve um relacionamento amoroso e de longo prazo com o arquiteto e designer de cenários Charles Gillen Jr. por 30 anos, até o falecimento de Gillen em 2002. O vínculo deles era profundo e duradouro, e os dois estão enterrados juntos em Los Angeles. Em uma era em que Hollywood não era particularmente acolhedora para atores LGBTQ+, Winfield, como muitos outros, sentiu-se compelido a manter sua vida privada escondida. Seu amigo, o ator-produtor Jack Luck, certa vez compartilhou que, embora Winfield fosse abertamente gay entre os amigos, ele permanecia discreto com o público. O medo de perder trabalho era muito real, especialmente para um ator de sua geração que precisava navegar pelo mundo. Antes de se assumir, Winfield foi até romanticamente ligado à sua co-estrela de Sounder, Cicely Tyson. Os dois supostamente fingiram ser um casal, uma maneira de ajudar Winfield a manter sua vida privada em segredo enquanto evitava perguntas indesejadas sobre sua vida pessoal. Este relacionamento permitiu-lhe proteger tanto sua carreira quanto seu verdadeiro eu. Walter Pidgeon. Walter Pidgeon foi um dos homens mais fascinantes de Hollywood. Ele foi celebrado por seus papéis em Mrs. Miniver, O Planeta Proibido e muitos outros filmes clássicos. Com sua presença refinada e voz profunda e imponente, Pidgeon tornou-se uma figura essencial da era dourada do cinema. Mas, como muitas estrelas de sua época, há mais em sua história do que vimos na tela. Nascido no Canadá, Pidgeon inicialmente seguiu uma carreira em direito antes de descobrir sua paixão pela atuação. Ele se mudou para Hollywood, onde rapidamente se destacou nas décadas de 1930 e 1940, especialmente com seus papéis ao lado de estrelas como Greer Garson. Os dois eram uma dupla querida nas telas, e suas atuações juntos, particularmente em Mrs. Miniver, lhes renderam aclamação e indicações ao prêmio da Academia. Apesar de seu sucesso, Pidgeon manteve sua vida pessoal relativamente privada. Conhecido como um cavalheiro entre seus pares, ele evitava a cena de festas de Hollywood e se concentrava em seu ofício.
2 vezes, sua vida fora das telas foi notavelmente tranquila, mesmo quando ele se tornou um dos principais protagonistas da MGM. Houve sussurros aqui e ali sobre seus relacionamentos pessoais, mas Pigeon sempre manteve uma imagem digna e reservada aos olhos do público. Joe Flynn. Joe Flynn era um nome que talvez não fosse imediatamente reconhecido, mas seu rosto e voz são inconfundíveis para os fãs de televisão e cinema clássicos. Mais conhecido por seu papel como Capitão Wallace Binghamton na sitcom dos anos 1960 McHale's Navy, a carreira de Flynn foi marcada por seu estilo cômico distinto e performances memoráveis. Nascido em 8 de novembro de 1924 em Youngstown, Ohio, a infância de Flynn foi uma mistura de academia e entretenimento. Ele frequentou a Universidade Northwestern, onde ele estudou o drama e a ciência política. Sua incursão inicial no entretenimento foi como ventríloco e artista de rádio, mostrando sua versatilidade desde o início. Durante a Segunda Guerra Mundial, Flynn serviu na ramo de serviços especiais do Exército, entretendo tropas no país. Após a guerra, ele se mudou para Hollywood, fazendo sua estreia no cinema em The Big Chase, 1954. A grande oportunidade de Flynn veio com McHale's Navy, onde sua interpretação do atrapalhado mas adorável Capitão Binghamton o cativou o público. Seu timing cômico e voz única tornaram o personagem inesquecível. Além desse papel, Flynn se tornou uma figura constante na Disney durante a anos 90 e 1970, aparecendo em clássicos como Se Meu Fusca Falasse e Um Computador de Tênis. Michael Kearns. Michael Kearns se viu refletindo sobre a vida e as escolhas de Rock Hudson, uma das figuras mais amadas, mas ocultas da indústria. Em seu espetáculo solo, Rock, Kearns explora o caminho que poderia ter trilhado. Um caminho que Hudson percorreu, onde a fama significava esconder o verdadeiro eu. Kearns descreve um profundo paralelo com Hudson. Ambos vieram do meio oeste, ambos tinham a aparência clássica de galã, e ambos chegaram a Hollywood com sonhos de estrelato. Mas enquanto Hudson viveu numa época em que ser um homem gay assumido significava arriscar tudo, Kearns adotou uma abordagem diferente. Ele escolheu viver abertamente, abraçando sua identidade, mesmo que isso significasse menos papéis ou menos fama. Ao olhar para trás, ele percebe que poderia ter deixado alguém moldá-lo na imagem de Hollywood que Hudson teve que interpretar, mas ele é grato por ter escolhido o contrário. Em Rock, Kearns desvenda a vida oculta de Hudson, desde as pressões para parecer heterossexual, até seu trágico fim como uma das primeiras figuras públicas a morrer de complicações relacionadas à AIDS em 1985. Kearns até recorda um breve encontro com Hudson em uma sauna em 1983, um momento que fez a vida de Hudson parecer ainda mais real e relacionável para ele. Kearns percebeu que, embora a fama de Hudson fosse impressionante, ela veio a um alto custo pessoal, um sacrifício de paz e autenticidade. Danny Kaye. Kaye casou com Sylvia Fine em 1940, e essa parceria não foi apenas romântica, mas também profissional. Fine foi fundamental na formação da carreira de Kaye, escrevendo músicas e rotinas que destacavam seus talentos. No entanto, o casamento deles enfrentou desafios, e o casal se separou em 1947, embora continuassem colaboradores próximos ao longo de sua carreira. A separação deles, combinada com a própria natureza enigmática de Kaye, alimentou rumores de longa data sobre sua vida pessoal e relacionamentos fora do casamento. Ao longo dos anos, várias biografias e insiders de Hollywood sugeriram que Kaye pode ter se envolvido romanticamente com homens e mulheres. Essa especulação era particularmente intrigante, dadas as expectativas sociais da época, já que Kaye era conhecido por sua sensibilidade única e talento teatral, características que alguns em Hollywood consideravam suaves ou teatrais demais, termos frequentemente usados para sugerir sutilmente um tipo diferente de masculinidade, mas não é apenas seu comportamento que manteve as línguas movimentando-se. As amizades próximas e conexões pessoais de Kaye com figuras de alto perfil em Hollywood mantiveram os rumores vivos. Talvez a história mais surpreendente envolva a amizade de Kaye com Laurence Olivier. Uma biografia recente de Vivien Leigh, esposa de Olivier, sugeriu que o casamento deles pode ter sido tenso, não apenas pelas lutas de saúde mental de Leigh, mas também por causa de uma possível conexão romântica entre Olivier e Kaye. Apesar de não haver provas concretas para confirmar isso, a ideia adiciona um toque fascinante ao legado de Kaye. Olivier e Kaye eram conhecidos por serem próximos, e alguns relatos até os descrevem como tendo um vínculo intenso. Sir John Gielgud. Gielgud nunca escondeu sua sexualidade, mas era produto de uma época em que ser abertamente gay podia trazer duras consequências, especialmente aos olhos do público. Apesar disso, encontrou uma maneira de viver autenticamente, optando por não discutir sua vida pessoal abertamente.
Em 1988, no entanto, ele fez um reconhecimento significativo, reconhecendo publicamente seu relacionamento com seu parceiro de longa data, Martin Hensler. Esta revelação discreta dizia muito sobre a força do vínculo deles, mesmo que Guy Elwood nunca tenha sentido a necessidade de falar mais sobre isso. Para Guy Elwood, não se tratava de esconder, mas sim de manter uma privacidade digna, algo que ele prezava. Em uma época em que muitos atores tinham que manter seus relacionamentos totalmente escondidos, a abordagem de Guy Elwood para sua vida pessoal era de uma coragem silenciosa. Sua decisão de reconhecer Hensler foi uma escolha significativa, especialmente considerando as atitudes muitas vezes implacáveis da época em relação a indivíduos LGBTQ. O relacionamento de Guy Elwood com Hensler, assim como sua carreira, foi marcado por dedicação e integridade. Quando Guy Elwood faleceu no ano 2000 aos 96 anos, ele deixou para trás não apenas um legado inigualável no teatro e no cinema, mas também um exemplo discreto de uma vida vivida com autenticidade. Seu legado perdura como um lembrete de que a grandeza no palco é frequentemente acompanhada por graça e dignidade nos bastidores. Divine, também conhecido como Harris Glenn Milstead, foi um verdadeiro ícone da comunidade LGBTQ+, e um pioneiro para a visibilidade queer no entretenimento. Com seu estilo extravagante, performances destemidas e personagens inesquecíveis, Divine deixou uma marca indelével na cultura pop, que ainda ressoa hoje em dia. Crescendo na Baltimore dos anos 1950, a infância de Milstead não foi fácil. Ele foi intimidado por ser acima do peso e diferente, uma experiência com a qual muitos indivíduos LGBTQ+, podiam se identificar na época. Mas aos 16 anos, ele encontrou um amigo e aliado no cineasta John Waters, que se tornaria seu colaborador ao longo da vida. Waters viu o potencial de Milstead, aceitou-o como ele era, e juntos, eles ultrapassaram limites e criaram um gênero só deles. Sob o nome artístico Divine, Milstead se tornou conhecido como a Rainha da Imundície, e conquistou seu espaço como drag queen, intérprete musical e estrela de filmes cult. Divine estrelou nos filmes infames de Waters como Pink Flamingos, Female Trouble e Polyester, trazendo humor escandaloso e personagens inesquecíveis à vida. Suas performances eram tanto chocantes quanto hilariantes, redefinindo o que significava ser uma drag queen e criando uma imagem que ia além das expectativas do mainstream. Mas os talentos de Divine não pararam na atuação. Ele também se aventurou na música, gravando faixas de rock disco que se tornaram sucessos na cena de clubes gays. E em 1988, ele assumiu o icônico papel de Edna Turnblad no filme Hairspray de Waters, uma performance que o apresentou a um público ainda mais amplo e continua sendo um dos seus papéis mais queridos. Earl Holliman. A questão da sexualidade de Earl Holliman tem sido um tópico de discussão entre fãs e mídia por décadas. Dada a era em que ele se tornou famoso, as pressões sociais em relação à sexualidade eram bastante diferentes de hoje. No mundo das lendas de Hollywood, poucos nomes ressoam tanto quanto Earl Holliman. Conhecido por suas performances cativantes e charme inegável, Holliman deixou uma marca duradoura no cinema e na televisão. Ainda além de sua carreira de sucesso, surgiram durante anos perguntas sobre sua vida pessoal, especificamente seus relacionamentos românticos e os rumores que cercam seu caso secreto. Apesar da sua fama, Holliman sempre manteve sua vida pessoal longe dos olhos do público, alimentando a curiosidade. Embora ele nunca tenha sido diretamente associado a um relacionamento público sério, a especulação sobre sua vida romântica persistiu. Hollywood, em meados do século XX, não era exatamente um lugar seguro para indivíduos LGBTQ+, e para muitos, manter um perfil baixo era crucial para suas carreiras. Embora o próprio Holliman nunca tenha publicamente identificado sua sexualidade, sua escolha de manter sua vida privada em sigilo só aumentou o interesse. Naquela época, muitos atores enfrentavam uma pressão significativa para parecer heterossexuais, especialmente aqueles com aparência de galã. Circulavam rumores sobre várias estrelas de destaque, e Holliman não foi exceção. Ainda assim, é importante ver esses rumores no contexto do ambiente frequentemente restritivo de Hollywood, onde a privacidade era rigidamente protegida e a especulação muitas vezes preenchia as lacunas.